Oi, eu sou Franciele Nogueira, esse aqui é o Joshua e hoje a gente tá aqui pra fazer o update de 3 meses dele. Eu fiquei sem fazer o update de 2 meses por motivos de... esqueci, de verdade, e aí depois já era muito tarde pra isso. Então eu vou ficar devendo de 2 meses, mas a gente já tem aqui no canal, você pode clicar no cardzinho aqui em cima, o update dele de 1 mês, e agora vamos fazer o de 3. Muitas coisas aconteceram durante esses meses aí, de 2 para 3 meses. Senti que ele desenvolveu bastante. E eu vou dividir em 3 aspectos como eu tenho feito nesses updates dele. Então é a questão da alimentação, a questão do sono e a questão do desenvolvimento. Em relação ao sono dele, ele tem dormido bem melhor do que quando ele fez 1 mês. Quando ele fez 1 mês... No dia que eu gravei o vídeo, inclusive, foi o dia que eu passei ele pra dormir no bercinho dele, no quartinho. Antes ele tava dormindo com a gente no quarto, num bacinezinho. E aí a gente passou ele pro berço. Ele não teve dificuldade nenhuma pra se adaptar com o berço, porque ainda ele era muito novinho, 1 mesinho de vida só. E aí ele começou a dormir até melhor, e eu também, desde que a gente passou ele pro berço. Ele dorme bem, relativamente, durante a noite e bem mal durante o dia. Ele tira 2 sonecas durante o dia, geralmente uma lá pelas 10, 11 da manhã, que dura de meia hora a 40 minutos, e outra soneca ele tira à tarde, entre 3 e 4 horas da tarde. E aí, por causa disso, como ele não dorme durante o dia, ele me dá um pouco mais de trabalho, né, durante o dia, assim, porque ele não dorme, não consigo fazer muita coisa, e eu decidi colocar ele para dormir mais cedo à noite. Porque eu consigo ter um tempo pra mim, né, ter a noite pra poder fazer minhas coisas, cozinhar, fazer as coisas que eu preciso. E ele também, como ele não dormiu durante o dia, ele vai dormir mais cedo. Então, 5h30 a gente começa a rotina dele. Ele toma banho 5h30 e aí eu dou um mamazinho pra ele. E aí ele dorme entre 6 horas, 6h30, ele já tá dormindo. E aí geralmente ele vai até 1 da manhã direto, que é muito, muito bom. Mas essas últimas 3 noites aí, ele tem acordado às 10 da noite. E aí eu dou mamar pra ele e ele vai até 1 de novo. Então ele, não sei se é algum pico de desenvolvimento ou se... Não sei o que tá acontecendo, mas essas últimas 3 noites ele tem acordado lá pelas 10 e pouca. Mas aí depois disso, ele acorda 1 hora da manhã, e aí depois às 3 e pouca, e depois às 5 e pouca, e aí depois às 7 e pouca. E aí quando ele acorda às 7h30, geralmente, ele acorda pra vida e não quer mais dormir de jeito nenhum. E aí eu canto uma musiquinha pra ele, a gente tem a rotina dele pra dormir e pra acordar. E aí pra acordar eu canto uma musiquinha pra ele, desembrulho ele do saco de dormir. E aí a gente fica ali brincando um pouquinho no berço. E aí eu troco a fralda dele, eu não troco a fralda dele de madrugada. Eu só pego ele pra dar o leitinho, mas ele não troca a fralda de madrugada pra não acordar. E aí quando dá 7 horas, né, 7h30, eu troco a fralda dele. E aí a gente brinca um pouquinho dele e acorda pra vida. Aí depois que a gente... dou um mamazinho pra ele, 7 e pouca. Aí a gente senta na cadeira pra escutar música clássica. E aí a gente fica escutando 15 minutos, meia hora, às vezes até um pouco mais, conforme ele for aguentando. Então todo dia eu tenho feito essa rotininha. E aí durante o dia é um pouquinho mais livre. Ele mama, brinca um pouquinho no tapetinho e tal. E aí 5h30 a gente começa a rotina. Eu já falo com ele bem baixinho. Já começo a evitar um pouquinho de contato, de conversar com ele depois do banho, já não converso mais, já não fico olhando muito no olho dele, que é pra ele já ir pegando no sono, já ir se acalmando. Então a gente faz isso. Aí quando ele sai do banho, a cortina já tá toda fechada no quarto dele, já tá só o abajurzinho ligado, já tem o barulhinho que ele dorme escutando, que é um barulhinho de oceano, já tá bem alto. E aí a gente faz toda essa rotininha todos os dias. E eu tenho sentido que ele tem gostado dessa rotina, ele já se acostumou com isso. E aí ele, quando dá mais ou menos perto do horário, ele já começa, sabe, a ficar meio bocejando, ele já começou a se acostumar já com essa rotina. Então esse é o sono do Joshua por enquanto. Quando der 4 meses ali, eu quero ver se eu começo a fazer o treinamento do sono dele, mas por enquanto eu sei que ele ainda precisa acordar bastante vezes ainda na madrugada. Aí o segundo aspecto é a alimentação dele. Como vocês podem ver, ele tá mamando aqui uma mamadeira. O Joshua tá atualmente exclusivo, tomando fórmula, eu não tô mais amamentando. Eu vou fazer um vídeo separado só explicando isso.
Mas só pra vocês entenderem, assim, eu amamentei ele até 45 dias de vida e aí depois passei pra fórmula, por várias razões que eu vou explicar depois, com mais detalhes, assim. E aí ele tá mamando a cada 3 horas durante o dia, e aí quando ele faz essa última mamada ali, 6 horas da tarde, e aí vai bastante tempo, ele estende melhor nessa primeira parte da noite. Mas durante o dia, geralmente, a cada 3 horas ele mama. E aí ele tá mamando 120 ml, agora, às vezes ele mama 150, e aí pra dormir, essa última mamada das 6 da tarde, ele acaba mamando 180 ml, ele é um bebê assim que mama muito, é tipo incrível assim, ele mama demais, mais do que o que devia, mas eu já entendi que cada bebê é diferente. No começo eu tava tentando seguir muito pelo livro, sabe? Ele não pode mamar mais do que tantos ml e tal, mas eu comecei a entender que ele tem a necessidade dele e comecei a prestar mais atenção, lógico que com um certo limite, mas eu comecei a dar um pouquinho mais nas vezes que ele precisa. Mas geralmente durante o dia eu dou 120 ml, a menos que ele peça, que chore muito depois, aí eu acabo dando um pouquinho mais. E o terceiro aspecto é em relação ao desenvolvimento. Com 2 meses de vida, um pouquinho antes, 6 semanas, não, 1 mês e meio, ele começou a sorrir intencionalmente pra gente. Pra mim foi um momento assim mais especial até agora, que foi o primeiro sorriso que ele deu pra mim, que eu tenho certeza que foi de verdade mesmo, que foi de propósito, não foi só um reflexo. Foi com 6 semanas. E aí, desde então, ele tem sorrido bastante, ele é um bebê bem sorridente. Eu interajo bastante com ele, olho no olho. E ele é um bebê assim que dá pra perceber que ele é um bebê bem sociável. Ele gosta de estar perto de pessoas, de ouvir barulho de pessoas conversando. E ele gosta de interação olhando no olho dele, sabe? Então, dá um pouquinho mais de trabalho porque ele não é um bebê que fica paradinho. Eu não posso botar ele na cadeirinha e ele ficar paradinho, olhando pro nada, assim. Ele não fica muito tempo, assim. Ele é um bebê que precisa de bastante interação. E eu sei que exige bastante de mim isso, porque eu não consigo fazer muita coisa assim durante o dia. Porque eu vou ali, né, cortar uma cebola, daqui a pouco ele já dá uma chorada, ele tem que estar ali do meu lado, sabe? Ele precisa de muita interação, então é difícil de fazer as coisas, as atividades durante o dia. Mas eu sei que é uma fase que vai passar, daqui a pouco ele já começa a brincar sozinho, a hora que ele começar a engatinhar também, vai começar a ficar mais independente. E eu aprendi a entender que ele tem essa necessidade. Não é uma coisa que eu tô criando esse hábito nele, porque pra mim seria ótimo se ele ficasse ali sozinho um pouquinho. Seria muito bom se ele fosse um bebê mais independente. Mas eu aprendi a aceitar que ele é assim, e ele é muito novinho, sinceramente, né? 3 meses. Ele é muito novinho pra estar passando tanto tempo sozinho. Então, exige mais de mim nessa fase, mas a gente faz o que for preciso e eu tento respeitar a personalidade dele, né? Então ele gosta de estar junto, ele gosta de estar no meu colo, gosta de ficar no sling. E aí agora eu comecei a cozinhar com ele junto, porque ele é um bebê que senão eu não consigo fazer as coisas. Se ele não estiver comigo o tempo todo, ele não faz, ele reclama muito. A menos que ele esteja mamando, às vezes eu coloco uma mamadeira na boca dele. E aí eu consigo fazer um pouquinho, algumas coisas assim, por uns 10 minutos. Mas ele começou a sorrir bastante agora, ele é bem sociável. E agora ele começou a dar gargalhada. Ele não dá aquela gargalhada forte igual um bebê mais velho, assim. Mas ele começou a dar gargalhada, assim, dá pra perceber que é gargalhada mesmo. E é muito gostoso, é uma sensação muito gostosa. E aí ele começou a descobrir agora que tem a mão. Descobriu essas últimas semanas aí que ele tem mão e ele começou a colocar bastante a mão na boca. Bastante, ele coloca a mão inteira na boca, começou a descobrir que tem mão, mas ele ainda não segura muito firme objetos. Eu coloco na mão dele, ele segura um paninho às vezes, uma coisa mais molinha assim, mas ele não segura objetos ainda. E ele segura a mão da gente, assim, é isso que ele faz. E aí agora ele tá passando mais tempo um pouquinho no tapetinho de atividades. Antes ele não gostava, agora ele fica um pouquinho mais. Tá interagindo bem mais com os objetos. Ele olha, às vezes ele fica parado olhando para um objeto, alguma coisa assim que ele gosta. E colorido, deu pra perceber que ele começou a se interessar um pouco mais por coisas coloridas.
porque você sabe, né, que a visão do recém-nascido é toda em preto e branco e aos poucos eles começam a ver em cores. E eu acho que com essa fase agora ele começa a enxergar, tá começando a enxergar em cores. E eu percebi que ele começou a prestar mais atenção em objetos coloridos. E outra coisa também que mudou é o choro dele, começou a ficar um pouco diferente agora. Aquele chorinho de recém-nascido, assim, bem suavezinho, começou a se transformar num choro um pouco mais forte agora. Então ele chora um pouco mais forte, mas ele chora basicamente quando ele tá com fome, ou quando ele quer interação humana e eu não tô dando atenção pra ele. Aí ele chora. Fora isso, ele não chora muito, assim. Ele tem engordado legal também, tá dentro da curva de crescimento, ele tá ok, bem normal, bem mediano na curva de crescimento, não tá nem um bebê muito gigante, nem um bebê pequeno, ele tá bem, e quantidade o peso dele também tá ótimo, a última vez que eu pesei ele tava com 12 quilos, agora, 12 quilos não, 12 pounds, isso dá uns 6 quilos aí, uns 6 quilos mais ou menos, 12 pounds. E agora eu não pesei ele novamente, então quando ele voltar na pediatra agora, a gente vai pesar e ver como é que ele tá. Mas eu acho que ele tá engordando, já perdeu as roupinhas de 0 a 3 meses. Faz mais de uma semana já que ele tá usando roupinha de 3 a 6. E então acho que ele tá crescendo, dá pra ver que ele tá ficando bem bochechudinho. E ele gosta bastante, é um bebê que gosta bastante de sons, gosta muito de música. Eu coloco todo dia pra ele música clássica, canto pra ele, faço cultinho com ele. Dá pra perceber que ele é bem musical, ele gosta bastante de música. E então eu tô tentando conhecer ele mais, ver as coisas que ele gosta e a gente tem feito isso. Então esse foi o update de 3 meses do Joshua. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo e que eu respondo no próximo vídeo. E fiquem atentos que eu vou postar também um vídeo sobre amamentação, explicar um pouco mais, contar um pouco mais a minha experiência com mais detalhes pra vocês. Então tá bom, a gente se vê no próximo vídeo. Dá joinha se você gostou, compartilha. Tchau, tchau.